Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. A Acnu é muito importante, mas não foi a Acnu que Jesus Cristo enviou. A OI é muito importante, mas não foi a OI que Jesus Cristo enviou. Ele enviou a igreja. Eliseu é um estrangeiro, porque ele está passando por Sunem. E essa mulher acolhe Eliseu. Primeiro ela vai alimentando ele todas as vezes que ele passava por lá. A casa dela era um restaurante. Pode comer aqui. Você não vai passar fome, não. Pode comer. E aí ela foi prestando atenção todas as vezes que ela alimentava aquele homem. Ela foi prestando atenção. E aí ela entendeu que aquele homem não era um homem qualquer. Que aquele homem precisava de ajuda. Que aquele homem estava cansado daquele caminho. Missão ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém. Glória a Deus, maravilhoso estar aqui, conhecendo parte daquele povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Meu nome é Dislene Paixão. Eu sou casada com Cleiton Ferreira Rocha, mãe de 4 filhos, vó de 5 netos. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer ao nosso irmão Paulo, presbítero amado, que tem sempre estado conosco. Louva a Deus, muito obrigada pela sua vida. Aleluia, glória a Deus. Nós somos da missão Ressignificar. A missão Ressignificar tem um tema, e não é algo só falado, é algo que nós temos vivido, nos esforçado para viver todos os dias. A missão Ressignificar tem um tema. E qual é este tema? Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Porque nós entendemos que só a palavra tem poder de nos libertar. Glória a Deus. Nós temos um ministério próprio. E esse ministério se chama Missão Ressignificar. Visite nosso canal lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nos acompanhe. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Fernando pelo convite. Muito obrigada. Sou honrada por estar aqui. Falar sobre missões é algo que muito nos toca, porque somos missionários, somos pastores missionários, né? Eu louvo a Deus, porque Deus nos chamou para isso. Não temos capacidade nenhuma, irmãos. Aliás, quando Ele nos separou para a obra, foi assim, Deus, porque um e outro Senhor. Deus, por que não fulano, Senhor? Meu Deus, por que não levou o irmão ali, meu Deus? Mas Ele nos escolheu, glória a Deus. E nós estamos aqui. Porque nós cremos nesse IT. Nós cremos nessa palavra. Amém? Glória a Deus, fique de pé. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu gosto de dados, essas coisas, eu gosto de esse papelzinho aqui, as anotações. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 25. Eu não sei quanto tempo tem, passou. Mateus capítulo 25, todos acharam?
nós vamos ler a partir do versículo 35. Mateus 25, a partir do 35, diz assim a palavra do Senhor. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitastes. Então perguntaram os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te vimos com sede? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós somos testemunhas da tua grande misericórdia, porque não éramos para estar aqui, e o Senhor nos trouxe aqui com vida, com saúde. Aqui está a tua igreja, aqui está o povo que clama pelo teu nome, presente neste lugar, e nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia para com cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu, me visitaste, me deste vestimenta. E ele vem neste sermão com 6 pilares. O Sermão da Montanha, eu quero abordar esse tema, 6 pilares: fome, sede, hospitalidade, proteção e visitação dupla. Quando ele pede para visitar os enfermos e quando pede para visitar os presos. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nestes 6 pilares, falar sobre hospitalidade. Amém? Repita comigo: hospitalidade. Hospitalidade. Glória a Deus. O que é hospitalidade? É a ação de receber, de acolher alguém, de abraçar alguém, né? E é uma das preocupações do nosso Senhor no que diz respeito a missões. Acolher, abraçar. E nós vamos hoje falar um pouco desse tema: hospitalidade. Em Isaías 43, no versículo 9, ele diz que ele está fazendo uma coisa nova. E eu tenho observado que desde o ano de 2020, nós estamos sendo visitados por muitas nações. Passeando pelos corredores ali do Conic rodoviária, você consegue ouvir vários idiomas diferentes ali naquele lugar. Eu não sei se alguém já parou para perceber, mas há uma variedade de idiomas ali, várias falas diferentes. E eu comecei a me inquietar com isso, comecei a orar e fomos pesquisar um pouco a respeito do que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo, no que diz respeito ao estrangeiro. Glória a Deus. Eu procurei dados da Acnur. Alguém aqui já ouviu falar da Acnur? Glória a Deus. A Acnur é Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma ONU, tipo uma ONU para refugiados. Eu também pesquisei a OIM, que é uma organização internacional para as migrações. A Acnur foi fundada em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, porque houve muitas pessoas fugindo daquela situação de guerra e criaram a Acnur. E eu louvo a Deus por essas organizações. E aí eu vou pesquisar por que tantos refugiados conosco. Eu vou passar alguns dados para você e eu
gostaria que você prestasse bem atenção. Até o final do ano de 2024, mais de 123 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a se deslocar devido às perseguições, conflitos, violência, violações de direitos humanos e eventos que perturbaram seriamente a ordem pública. Nos 10 últimos anos, o número de pessoas forçadas praticamente dobrou. Até o final de 2024, de 66 pessoas, uma em cada 67 pessoas em todo o mundo havia se deslocado à força, a maioria vivendo em países de baixa renda. Entre essas pessoas deslocadas à força, estão aquelas que foram obrigadas a se deslocar dentro de seus próprios países devido a conflitos, cujo número no final de 2024 havia alcançado mais de 73,5%. Após um forte aumento, mais de 6,3 milhões de pessoas refugiadas foram forçadas a deixar seus países. Mais de 42,7 milhões de pessoas do Sudão vêm liderando esse ranking, com mais de 14 milhões de pessoas refugiadas. Depois do Sudão vem a Síria, com mais de 13 milhões de pessoas. Depois do Afeganistão, 10 milhões de pessoas. E depois a Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas refugiadas, todos os anos passando por essa situação. Talvez você pergunte assim, Gislene, por que esses dados? O que você quer trazer com esses dados? Esses dados são deslocamentos no mundo, mas eu quero trazer para a nossa pátria. Eu quero passar para você, igreja, o que está acontecendo aqui no Brasil. De acordo com os dados divulgados na última edição do relatório Refúgio em Números, entre 2015 a 2024, o Brasil recebeu solicitações de reconhecimento da condição de refugiadas, pessoas oriundas de 175 países, só o Brasil. Dá um total de pedido de mais de 454 milhões de pedidos, só aqui no Brasil. Das 454 milhões de pessoas que solicitaram asilo ao Brasil entre 2015 e 2024, as principais nacionalidades foram venezuelanos, cubanos, haitianos e angolanos. No Brasil. Juntas, essas 4 nacionalidades correspondem a mais de 82% das solicitações registradas no país. Apenas em 2024 foram registradas mais de 68 milhões de solicitações de asilo. Houve um aumento grandíssimo. É grandíssimo ou grandíssimo? Como é que pronuncia? Grandíssimo. Grandíssimo, né? Então, perdão, grandíssimo no nosso país. De refugiados. Todo esse povo, irmãos, estão aqui no nosso meio, vagando pelas nossas capitais. E aí eu falei, Isaías 43, que o Senhor está fazendo uma coisa nova. E o jogral aqui representou isso de forma maravilhosa, porque não é só você ir, não é só você contribuir, vai muito além que isso. Nós precisamos entender que missões está no coração de Deus, pulsa no coração do nosso Pai, que missões é o desejo dele, é o que ele deseja que os filhos dele pratiquem todos os dias, não é só quando está sendo enviado, mas
porque Deus tem levantado a igreja, o povo dele, e despertado no que diz respeito a isso. Isso aqui são dados dessas duas entidades, a OI e a Acnur. Mas a Polícia Federal também tem um relatório sobre isso. E eu fui buscar na Polícia Federal como é que estão as entradas nas nossas fronteiras, no que diz respeito aos refugiados, àqueles que estão precisando de abrigo, de acolhimento. Olha só o que diz a Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal. Registrou um aumento de 15% no fluxo de pessoas que passaram pelas fronteiras brasileiras no ano de 2024, ano passado. 15%, irmãos. E aonde é que está esse povo? Cadê este povo que a igreja não está acolhendo? Cadê este povo que nós não estamos servindo? Aonde eles estão? Ao todo foram registradas mais de 301 milhões de entradas nas nossas fronteiras. Um recorde desde 2001. Amados, são números de assustar. Porque eu fico pensando, nós temos visitado algumas igrejas e eu tenho buscado, cadê? E eu vou procurando mesmo, se tem algum estrangeiro, algum refugiado, alguém sendo abrigado, alguém sendo acolhido pela igreja do Senhor. Eu vou dizer uma coisa muito triste, irmãos. Eu não tenho visto. Como é que nós vamos exercer o dom da hospitalidade para este povo, para os estrangeiros? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Olha só a preocupação do nosso Senhor com os estrangeiros. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Glória a Deus. Levítico capítulo 19. Engrandecido seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 19. Diz bem assim a palavra do Senhor. Versículo 33. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimais. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Devereis amá-lo como a vós mesmos. É assim que está escrito na sua Bíblia? Você está acompanhando? Devereis amá-lo como a vós mesmos. É assim que está na palavra do Senhor. Olha a preocupação do nosso Pai no que diz respeito ao cuidado com aquele que vem de fora. Em Êxodo 22, diz assim, Êxodo 22, versículo 21, diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. No 23, 9, de Êxodo, também o Senhor diz assim, orienta o povo dele, orienta a igreja dele, falando bem assim: também não oprimirás o estrangeiro, não conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu não sei vocês, mas eu saí da minha terra de Salvador e vim para Brasília há mais de 30 anos. Quando eu cheguei aqui, para ser bem verdadeira, eu não fui bem acolhida, irmãos. É um choque, né? Mas eu não fui. Passei por muitos perrengues aqui. Passei por muitas dificuldades quando eu cheguei aqui. Foram muitas olhadas diferenciadas. Foram muitos, né? Não sei, deixe para lá. Eu não vim de uma terra muito distante. Salvador é bem ali. Eu
estou dentro da minha pátria. Eu estou dentro do meu ambiente. Agora, imagina um estrangeiro. Para um pouco, igreja. Imagina uma pessoa de fora. Deuteronômio. Eu estou passando para vocês as preocupações do Senhor para com a igreja dele, Israel, no que diz respeito ao cuidado com o estrangeiro. Deuteronômio, capítulo 14. Nós somos o Israel de Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 29. Deuteronômio 14, 29. Diz assim a palavra: para que, vindo o levita, que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estiverem em tua cidade, comam e se fartem, e assim o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Vira a folha mais um pouquinho, no 10 de Deuteronômio, versículo 19. Olha o que nosso Pai diz para mim e para você. Amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Deuteronômio 10, 19. Então o Pai, Ele está sempre nos provocando para viver as realidades do coração dele, não é do nosso coração. Porque Jesus, ele diz aqui, ele veio realizar as obras do Pai e não a dele. E nós precisamos realizar as obras do nosso Pai e não as nossas. Porque nós temos muitas obras, temos muitas vontades, muitos desejos, mas aonde fica o desejo do nosso Pai? Aonde fica a vontade do nosso Pai? Aonde fica o anseio do nosso Pai, que tanto se preocupa com o estrangeiro? Aonde fica? Ora, nós sabemos que Israel foi estrangeiro no Egito. Foram 430 anos de escravidão. Aquele povo sabia o que era a aflição. Aquele povo sabia o que era ser oprimido. E Deus diz, olha, você sabe o que é isso? Então, quando chegar alguém de longe, trate bem, acolha, abrace, porque você sabe o que é ser oprimido. Então o Senhor nos provoca nesta noite, Ele chama a nossa atenção no que diz respeito a missões, para cuidarmos daqueles que vêm de fora. Amados, é muito bom nós abraçarmos e acolhermos aqueles que nós gostamos, aqueles que nós queremos. É muito fácil, é muito bom receber na sua casa aquele que você gosta, aquele que você quer. Mas a ordem do Pai, a hospitalidade, não é baseada no meu querer e nem no seu querer. Hospitalidade não está fundamentada na minha vontade e nem na sua vontade. Eu sei, igreja, que hoje em dia está difícil você colocar alguém em casa. Eu sei que não está fácil isso. Mas debaixo da direção do Espírito Santo, será que nós não podemos transitar? Será que nós não podemos orar e perguntar, Senhor, quem é que eu posso confiar e colocar dentro de casa e abraçar? Trazer para a igreja, guardar essa pessoa, proteger essa pessoa. Quem é, Senhor? Quem é o estrangeiro? Quem é o de fora? Amados, há 20 anos atrás, para mais de 20 anos, era uma luta em enviar um missionário. Eu lembro do choro da igreja. Nós não tínhamos internet para estar fazendo vaquinha
tinha pedido isso e aquilo. Nós não tínhamos. Eu sei o esforço que era manter alguém lá fora. Irmãos, eu prestava serviço no DENIT quando eu conheci um missionário. Ali na igreja Batista Renascer, ali no CONIC, debaixo do CESBAN, da faculdade de CESBAN, há muito tempo. E ele foi tão pesado nas palavras dele. E aquilo me provocou. Eu estava visitando a igreja. E eu estava visitando um culto missionário. E aquele africano estava ali falando. E eu prestando bem atenção naquilo. E de repente, muitas pessoas foram comovidas com a situação do povo do continente africano. E ele contando história, mostrando slides, tudo. E no final, muita gente chorando, aquela coisa toda. E ele foi muito pesado. Ele disse assim: o que adianta o seu choro agora? Você chora agora, vai para casa, chega na sua casa, você tem uma cama, você tem um cobertor, você tem uma mesa para sentar, para comer, você tem roupa para vestir, e eles não. Caramba, irmãos, pensa em uma nega que ficou virada no siri. Foi eu. Estou confessando, irmãos, porque eu fiquei, meu Deus, como é que ele fala uma coisa dessa? Como é que ele abre a boca e fala um negócio desse? Mas só que aquela palavra dele me provocou meu espírito. Eu fiquei instigada com aquilo. E eu fiquei meditando naquilo. Amados, verdadeiramente, uma semana depois, ninguém mais falava do culto de missões. Ninguém mais falava das necessidades. E aquilo muito me tocou. No momento, na época, eu não tinha condições de manter uma família. Mas eu fui ousada. E eu me inscrevi para sustentar uma família e adotei 3 crianças. Ai, irmão, você tinha dinheiro? Não. Pobre de Marredeci. Não tinha. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu catei latinha por 2 anos. Por 2 anos. Saía do meu trabalho lá no DENIT, toda arrumada, toda bonita, com um saco grande de lixo, estava lá, ó, catando a latinha, porque eu fiz um compromisso de manter 2 famílias e adotei 3 crianças por 2 anos. E aí, o pessoal do trabalho, ai, Senhor, está catando latinha? Eu estou com um propósito. Eu adotei umas famílias lá no continente africano. E nós estamos ajudando eles. A missão Ressignificar, irmãos, é uma plataforma missionária. Você não vai ver lá foto, nada, não sou contra isso não, tá, irmãos? É uma opção nossa. Você não vai ver nunca uma foto das famílias que são abençoadas. Você não vai ver nunca uma foto de dinheiro enviado dos missionários. Você não vai ver nunca uma foto mostrando o que a missão tem feito. Nós não precisamos divulgar. Nós precisamos fazer. Há muita divulgação e pouco serviço. E o que nosso Pai precisa, irmãos, é de como foi cantado e falado aqui. Trabalhadores para a sua seara. Hospitalidade, irmãos, é acolher. É acolher. E acolher alguém. E acolher alguém. Igreja, nós precisamos, em Cristo Jesus, aprender a
andar nos passos do nosso Cristo. Nos passos dele. Eu louvo a Deus porque aqui é uma igreja que se preocupa com missões. E nós precisamos sim nos preocupar. Porque há muitas pessoas lá fora precisando da ajuda da igreja. A Acnu é muito importante, mas não foi a Acnu que Jesus Cristo enviou. A OI é muito importante, mas não foi a OI que Jesus Cristo enviou. Ele enviou a igreja. Foi a igreja. Então, as associações estão fazendo o papel que é da igreja. É o nosso papel cuidar dos refugiados, dos estrangeiros, dos apatriados. É o nosso papel, igreja. Tem que ser o nosso encargo como igreja, cuidar dos estrangeiros. Eu quis muito abrir este congresso de missões, despertando a igreja com essa verdade, com esse entendimento. Meu coração, meu espírito ferveu para trazer para vocês essa palavra. No livro de 2 Reis, abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos ler esse versículo. De pé. Eu não vou melhorar. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Todos acharam? Glória a Deus. Versículo 8, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Glória a Deus. Nessa história, Eliseu é o estrangeiro, porque ele está passando por Sunem. E essa mulher acolhe Eliseu. Primeiro ela vai alimentando ele todas as vezes que ele passava por lá. A casa dela era um restaurante. Pode comer aqui. Você não vai passar fome, não. Pode comer. E aí ela foi prestando atenção todas as vezes que ela alimentava aquele homem. Ela foi prestando atenção. E aí ela entendeu que aquele homem não era um homem qualquer, que aquele homem precisava de ajuda, que aquele homem estava cansado daquele caminho. E aí ela fez um quarto, botou uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Glória a Deus. Ela deu abrigo, ela acolheu Eliseu. Cadê as mulheres? Cadê os homens que preparam a cama, a mesa, a cadeira e a lamparina para os estrangeiros? Aonde está a igreja? Aonde está? Um quarto, uma cama,
uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Ela deu abrigo àquele homem e ao discípulo dele, Jesus. Eu não vou contar a história dela, e sim a atitude que ela tomou. Essa mulher representa a igreja, Eliseu, o estrangeiro. A igreja acolheu, a igreja abriu os braços, a igreja se entregou. Aquela mulher colocou dentro de casa um homem que ela não sabia quem era. Talvez a primeira vez que ela deu comida para ele foi assim, ó. Eu vou botar aqui do lado de fora uma mesinha, você come com seu amigo, né? Aí botou lá a comidinha para ele, entrou dentro de casa, fechou a porta dela, porque nós somos assim, desconfiados. É a nossa realidade como ser humano. Botou a comidinha lá para ele, fechou a porta e se trancou. Talvez na segunda vez ela tenha feito a mesma coisa. Ó, colocou ali a comidinha, ó, e se trancou. Mas ela foi observando. Repita comigo, observando. Amados, nós precisamos aprender a observar quem é que nós vamos ajudar, quem é que nós vamos acolher. Nós precisamos começar a observar, igreja. E aí ela percebeu que aquele homem que ela estava dando comida era um santo homem de Deus. A palavra diz que algumas pessoas, quando colocaram acolher alguém, estavam acolhendo anjos, sem saber. É verdade. E muitas das vezes nós estamos impedidos de sermos abençoados e de abençoar. Por causa de medo, preocupações e por aí vai. Mas eu sei que o Espírito Santo dá a direção certa, a forma certa, o lugar certo e o jeito certo de fazer. E o despertar para mim, para você hoje é esse: é buscar do Senhor a forma certa, o jeito certo e a maneira certa de abraçar este povo. Esse povo precisa entender que o Brasil não é só um lugar de festa. O Brasil é um lugar de homens e de mulheres de Deus. O Brasil não é só um lugar de futebol. O Brasil é um lugar onde a igreja do Senhor ficou raízes. O Brasil não é só um lugar de oba-oba. O Brasil também é lugar de colocar a palavra de Deus em prática. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Hospitalidade faz parte de missões. Acolher, abrigar, faz parte de missões. Dar sopa, entregar roupa, faz parte de missões. E nós precisamos nos unir como igreja para abraçar esses estrangeiros, para abraçar toda essa população que está aqui dentro do Brasil. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu cuidado. Graças te damos porque o Senhor cuida de nós. Nós entendemos que toda a tua palavra
é para nós praticarmos. E não parte dela, não metade dela, não uma porção dela, mas toda a tua palavra. E nós estamos aprendendo, Senhor, a praticarmos, a caminhar na tua palavra, a desenvolvermos, meu Deus, aquilo que está no teu coração no nosso dia a dia. Por isso eu te peço, Senhor, desperte a tua igreja, a tua noiva, no que diz respeito, Senhor, a abraçar, a acolher, a hospedar, Deus, os estrangeiros. Desperte a tua noiva, Senhor, a tua igreja, Pai. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo venha trazer esse entendimento e venha, Senhor, se movimentar nesse entendimento na vida de cada um, Senhor. Que em nome de Jesus a tua vontade seja realizada no nosso meio. E o Senhor nos pede que a gente ame o estrangeiro, que a gente trate ele bem, Senhor, que a gente acolha ele bem, Pai. Nos dê estratégia, Senhor, para isso. É o que nós te pedimos nesta noite. Nos dê estratégia para isso. É o que nós te pedimos nesta